Com certeza você conhece ou já ouviu falar da ISO 9001. Mas como que nós podemos aplicar a ISO 9000 e essa certificação tão importante na gestão da manutenção? Então, bora comigo no vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro David Souza aqui, eu sou professor e consultor na Modular Cursos, mas hoje nós vamos falar sobre a ISO 9001, que é uma das principais ISOs mais utilizadas aí no meio empresarial, principalmente se você trabalha na indústria. A ISO 9001, pessoal, a mais recente é do ano de 2015 e ela é uma norma internacional que define os requisitos para que um sistema possa implementar uma forma de fazer a gestão da qualidade. Então, a ISO 9001 é uma norma, é um padrão internacional focado na parte de qualidade. Ela não aborda, pessoal, diretamente nem a gestão industrial, nem gestão de empresa e muito menos a parte de gestão de ativos e gestão da manutenção. Então é muito comum nós vermos aí na área pessoas que acham que a ISO 9001 é uma norma gerencial, mas na verdade ela é uma norma focada na parte de qualidade, ela parte do ponto de vista da qualidade dentro de uma empresa, seja em relação à qualidade de processos, produtos, serviços ou de projetos de implantações de instalações. E pessoal, um ponto muito importante que eu queria falar com vocês aqui agora, tá? É muito comum às vezes a gente ouvir falar que a manutenção é um setor de suporte. E eu já vi muitos gestores falarem isso de forma categórica, dizer que manutenção é setor de suporte, porque lá na ISO 9001 fala que o setor de manutenção vai dar suporte à qualidade. Mas é claro, pessoal, se a gente está falando aí de qualidade como o centro de tudo, como foco, todas as outras coisas vão girar em torno da qualidade, desde RH, contabilidade, produção, projeto, estoque, equipamento, peça e manutenção. Todos eles vão dar suporte à gestão da qualidade. Quando nós colocamos a manutenção em foco, a qualidade também vai ser suporte à função manutenção. Então é muito importante entender que, como a ISO 9001 não é uma ISO de gestão de empresa, como tudo tem que ser feito, mas é uma ISO que fala sobre qualidade, basicamente em relação a pouca variabilidade, de distorção ali, de anomalias em relação ao que é considerado qualidade pelo cliente dentro de um ambiente de uma empresa, nós não podemos levar isso aí como se a empresa sempre tivesse que ver as coisas dessa forma, e aí a gente pode perder a real importância que outros setores têm e o protagonismo de outros setores. Então aqui nós estamos falando da ISO 9001 que trata de qualidade. Logo, é importante a gente colocar qualidade no centro da nossa conversa para que as outras coisas possam se encaixar. Mas tome muito cuidado para você não ter um ponto de vista enviesado. Por quê? Porque os consultores de qualidade, quando a gente vai implementar uma ISO de qualidade, a gente fala tanto em qualidade no centro de tudo que as pessoas acham que todo o resto agora virou suporte para qualidade. Então, é preciso ter bom senso, pessoal? Mas será que a ISO 9000 ela tem relação com a manutenção? Sim, e nós vamos ver aqui 5 fatos que provam isso. Fato número 1, recursos e competências. A ISO 9000, pessoal, lá na seção 7, ela requer que a organização determine e forneça os recursos necessários para implantar e manter um sistema de gestão da qualidade. O que isso inclui? Vamos lá, recursos humanos, infraestrutura, ambiente de trabalho, manutenção dos ativos que suportam esses recursos. E o que isso inclui, pessoal? Vamos ver aqui, recursos humanos, infraestrutura, ambiente de trabalho. Então olha que interessante, tanto a parte de infraestrutura quanto a parte de ambiente de trabalho, nós estamos falando aí em basicamente manter o nosso sistema funcionando. E quando a gente fala de manter o nosso sistema, a nossa infraestrutura e o nosso ambiente de trabalho funcionando, nós estamos falando aí da nossa manutenção, nossa gestão de ativos. E a norma, pessoal, ela também destaca a necessidade de garantir que as pessoas que estão envolvidas naquele processo, ou seja, incluindo também o time de manutenção e de gestão de ativos, sejam competentes e recebam um treinamento adequado. Isso tudo para quê, pessoal? Porque a norma requer que tudo esteja documentado, padronizado, mapeado, com fluxos, com históricos,
Então, para que a gente possa ter um padrão de qualidade elevado na nossa empresa, a primeira coisa é padronização. E o que isso tem a ver com a manutenção? Nós precisamos padronizar a forma como executamos as atividades, padronizar por meio das solicitações de manutenção, pelas ordens de manutenção ou ordens de serviço, pelos procedimentos operacionais, pela categorização e priorização das nossas atividades, o que nós executamos, né, dentro dos nossos planos de manutenção, pela frequência, ou seja, essa seção da ISO ela mostra fortemente que a gente precisa ter um controle muito grande dos processos de manutenção, ou seja, ela reforça o papel da função de controle e análise, principalmente lá do PCM. Fato 2, planejamento e controle. A ISO, na seção 8, ela fala que tudo deve ser planejado e controlado. Planejado e controlado. Só assim a gente entra naquele ciclo de melhoria contínua que a gente tanto fala, que é o PDCA, Plan, Do, Check, Act. Então, nós devemos planejar, executar, verificar e agir, para que a gente possa então entrar de novo, planejar de novo e assim sucessivamente indo melhorando o nosso sistema. Então, se a ISO na seção 8 fala que a gente precisa planejar, implementar, controlar as coisas, isso também é aplicado para manutenção. Então, na manutenção vai envolver o planejamento e a execução do quê? Principalmente das atividades periódicas, ou seja, as manutenções sistêmicas, principalmente manutenção preventiva, preditiva, inspeções e lubrificação, que são manutenções de rotina. E a gente ainda pode falar aqui da programação, né, do planejamento e da programação das manutenções corretivas programadas. Se você tem um pouco de dificuldade de entender todos esses tipos aí de manutenção, a gente vai deixar aqui também uma lista com todas essas manutenções já descritas para que você possa aprender ainda mais. Fato 3. Monitoramento e medição. A ISO, na seção 9, ela enfatiza a importância do monitoramento e medição dos processos, seja dos produtos, né, dos serviços, das instalações que nós vamos fazendo, para garantir que os objetivos de qualidade sejam alcançados. Então, quando a gente fala de monitoramento aplicado na manutenção, podemos falar aí muito sobre manutenção detectiva, colocar sensores de monitoramento, tudo isso integrados com dashboards, onde a gente consegue verificar como que está a qualidade, né, a vida do nosso ativo, a saúde do nosso ativo. Isso tudo a gente pode fazer hoje em dia por monitoramento online, né, em real time, por exemplo. E medição. Medição a gente pode então falar dos nossos indicadores de desempenho. Quais são os nossos principais indicadores de desempenho? Disponibilidade, confiabilidade, backlog, e aí a gente pode entrar em métricas como MTBF, que é o tempo médio entre falhas, MTTR, que é o tempo médio para reparo, o tempo de inatividade, quantidade de OS abertas versus quantidade de OS resolvidas, a porcentagem de cumprimento das manutenções preventivas e preditivas e por aí vai. Isso tudo a gente também trabalha dentro do nosso curso de PCM, afinal o PCM é o grande responsável por manter tudo isso funcionando muito bem. O fato 4 é a parte de melhoria contínua. A ISO, na seção 10, ela enfatiza que a melhoria contínua é um dos pilares de um sistema de gestão de qualidade. Afinal, a gente só atinge uma qualidade elevada quando a gente melhora aí continuamente os nossos produtos, processos, serviços, pessoas, né? Não existe como a gente atingir um padrão de qualidade muito elevado se nós não temos essa cultura aí de melhorar continuamente. Já no contexto da manutenção e gestão de ativos, essa melhoria contínua a gente deve fazer isso através de análise dos nossos indicadores, achar onde estão os problemas, né, onde estão os nossos gargalos e agir de forma a otimizar isso. Podemos também citar as ferramentas de análise de falha, como o FIMEA, como o Fracas, como o relatório A3. Tudo isso, pessoal, são formas que a gente consegue sistematicamente lutar contra, né, as ineficiências do processo, contra as anormalidades. E aí, ainda mais, a gente pode focar em relação à manutenção da qualidade lá do pilar da TPM, onde a gente vai reduzir, né, os problemas ali de não conformidade dos nossos produtos. Então, a manutenção, ela gera qualidade no produto. Afinal, um equipamento, um ativo bem calibrado, bem alinhado, com suas especificações técnicas todas em dia, vão produzir produtos com menor variabilidade e isso vai, claro, resultar em mais qualidade no final do processo. Fato 5. Enfoque no cliente e conformidade.
Então, a ISO, pessoal, como um todo, ela vai focar no cliente. Por quê? Porque é o cliente que determina o que é e que não é qualidade. É o cliente que vai determinar o que ele aceita, o que ele não aceita, o que é um diferencial, o que não é um diferencial, o que ele deseja, o que ele não deseja. O que nós fazemos depois de determinar isso? Nós vamos traduzir isso em requisitos de qualidade, que são especificações técnicas que a gente precisa alcançar tecnicamente lá no chão de fábrica para poder cumprir essa expectativa que o nosso cliente tem em relação ao que ele deseja do produto. No contexto da manutenção industrial, como que a gente pode entender isso? Nós temos também dentro da manutenção os nossos clientes internos e os externos, né? O cliente interno da manutenção é a própria área de operação, é o operador de máquina, é o motorista, por exemplo, se a gente estiver falando aí, né, de veículos pesados, ou então aquele operador lá de uma colheitadeira na área, até mesmo um piloto de uma aeronave pode ser considerado nosso cliente interno. E nós precisamos então fazer com que esse nosso cliente interno ele esteja satisfeito. É por isso que ele vai trabalhar com a requisição de manutenção, né, por meio de chamados. Nós vamos ter um tempo para poder atender esse chamado. Nós temos também que priorizar tarefas, dar o feedback informando quanto tempo a gente vai demorar para fazer a resolução, né, dessa requisição. Por isso que a gente trabalha também, por exemplo, com lead time, que é o tempo de atendimento de cada chamado, ou seja, toda essa parte ela tem foco no cliente, seja ele interno ou externo da manutenção. Então, para vocês verem como toda essa mentalidade de ISO do foco no cliente também pode ser aplicada dentro, né, da própria gestão da manutenção. Então, pessoal, embora a ISO 9001 ela não trate necessariamente a manutenção ali e a gestão de ativos, mas ela fala muito sobre como que a gente pode ter processos robustos, confiáveis, né, trazendo melhoria e qualidade para a nossa empresa e para o nosso cliente. Nesse contexto, a ISO 9001 pode nos ajudar muito na implementação de processos, pode nos ajudar muito na parte de controle, mas principalmente na parte de melhoria. Por quê? Porque, como nós vimos, a ISO ela é focada no cliente e a manutenção também tem essa característica de ser focada no cliente. Fora isso, pessoal, na TPM nós temos um pilar que se chama manutenção da qualidade. Que, inclusive, nós temos curso aqui que é a metodologia MFQ, onde lá a gente começa desde de montar a casa da qualidade, fazer o desdobramento da função qualidade, como que a normalidade e como que os requisitos de qualidade do produto eles fazem parte do nosso plano de manutenção por componente, afinal os componentes podem gerar fator de não qualidade. Depois a gente monta a matriz de qualidade assegurada, depois a gente vai ali para as 5 questões para o zero defeito, como que nós podemos utilizar a manutenção para reduzir defeito das nossas peças, da nossa produção. Então a manutenção, quando a gente pensa qualidade e manutenção, são complementares. Apesar de a ISO colocar a manutenção como sendo um suporte a essas atividades, essas tarefas, quando a gente olha setor por setor, cada um deles vai ter o seu impacto sobre a qualidade final dos nossos processos, produtos e serviços. Por isso que é muito importante que a gente entenda o que cada norma dessa, cada ISO dessa realmente quer dizer e como que a gente pode usar essas normas ao nosso favor. É claro que você sabe que existe já uma norma específica para a gestão da manutenção e gestão de ativos, correto? Que é a ISO 55000. Na verdade, a série ISO 55000, onde a gente tem a 55001 e a 55001 e a 55002. Essas normas, aí sim, elas são focadas para manutenção, elas colocam a gestão de ativos como protagonista e os outros setores, por exemplo, a gestão da qualidade como um setor de suporte que vai nos ajudar a fazer com que a gente possa gerenciar os nossos ativos de forma correta. Então, pessoal, o papel da manutenção é garantir disponibilidade, qualidade e performance. Então, esses são os 3 pilares que a gente tem que formam o nosso OEE, que é a efetividade global do nosso equipamento. Então, tanto por utilizarmos a ISO 9001 vai nos ajudar a cumprir esse propósito, quanto utilizamos a ISO 55000 também vai nos ajudar para esse propósito, e se utilizarmos as metodologias corretas, tendo um PCM bem estruturado, com base em um RCM bom, somente para os planos de manutenção, e utilizando toda a cultura e metodologia da TPM, com certeza nós vamos ter resultados espetaculares. E já deixa aqui nos comentários o que você achou, se já teve esse problema no dia a dia com outros gestores, com esse negócio de ISO 9001 para lá e para cá, de certificação ISO 9001, se isso já atrapalhou a gestão de ativos aí da sua empresa.
Valeu? Muito obrigado e até o próximo vídeo.